Apesar de curto, o contrato entre Corinthians e Fernando Diniz prevê uma série de bônus milionários ao técnico alvinegro, que fica, num primeiro momento, até 31 de dezembro. Bora começar falando sobre os bônus em caso de títulos. O Intercontinental de Clubes vale a Fernando Diniz 4 milhões e meio de reais. Se ele vencer a Libertadores, 2 milhões e meio de reais. Títulos do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil, 2 milhões de reais para cada, enquanto o título da Sul-Americana assegura 1 milhão 125 mil. Bora falar sobre classificações. Se o Diniz conseguir colocar o Corinthians na Libertadores do próximo ano, são 450 mil reais de prêmio. Vaga na pré-Libertadores vale 225 mil, classificação para a Sul-Americana 150 mil reais. Já havia contado para vocês no início da semana que o pacote Fernando Diniz vai custar ao Corinthians 2 milhões de reais, número que veio dos representantes do treinador. Já a diretoria alvinegra assegura que Diniz terá direito a 1 milhão e meio de reais mensais. E quando eu falo 1 milhão e meio, é o Diniz e todos os seus auxiliares. Só para completar uma última curiosidade, Dorival Júnior, que acaba de ser demitido, custava, ao lado de toda a sua comissão técnica, 2 milhões e meio de reais, números divulgados pelo próprio Corinthians em off. Isso significa que, entre Dorival e Fernando Diniz, há uma economia de 1 milhão de reais mensais. Dinheiro que certamente vai ser utilizado para o pagamento da dívida, da multa rescisória construída a partir da demissão de Dorival Júnior. Você está animado, está otimista, está contente com a contratação de Fernando Diniz? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Tem bomba do Bruno Andrade? Solta a bomba aí. Solta a bomba. Soltar a bomba? É pra soltar. Então solta a bomba aí. Vai. O timing foi melhor dos... Mas é bom. É o bom. que aconteceu, Bruno Andrade? Não, e olha que foi mesmo, eu não vou dizer que caiu no colo, porque eu fui atrás, mas só fui atrás porque o Felipe lançou aí o nome do José Martínez e eu pensei comigo, pera lá, eu fiquei de conversar com uma pessoa que tem muito acesso ao Martínez para tentar entender algumas situações atuais. Eu tinha esquecido de fazer isso, o Felipe colocou o nome agora na live, chamei essa pessoa, então tenho aqui informações importantes sobre José Martínez, ex-Corinthians. O Martínez está no processo de recuperação, né? Fez a operação do ligamento do cruzado do joelho, só volta a jogar no fim do ano, mas ele já foi procurado na semana passada por 2 clubes da Major League Soccer e pelo Vasco. Ou seja, a bomba aqui é que o Vasco tem interesse na contratação do José Martínez e seja para a Major League Soccer ou seja para o Brasil, no caso o Vasco, a ideia é que esse acordo aconteça o quanto antes para que ele já no novo clube se recupere e faça o processo de transição. Ou seja, a ideia do Martínez é, mesmo ainda lesionado, fechar com um novo clube para depois não ter que correr muito atrás em relação ao tempo perdido. Então a MLS quer o Martínez, assim como o Vasco, e ponto importante, se porventura ele fecha com o Vasco, ele continua recebendo aquilo que foi acordado com o Corinthians, ele não deixa de receber os 30% dos salários de 2026. Não custa lembrar, ele tinha salário até dezembro de 27, ele abriu mão, nessa negociação com o Corinthians, o salário de 2027 foi colocado de lado, o que ficou acordado foi o pagamento de 30% dos salários restantes de 2026, no caso até dezembro, e o Corinthians arcou com os gastos da cirurgia que ele fez recentemente. Esse valor, até o fim de dezembro, ele continua recebendo do Corinthians. Isso não vai ser apagado. Se ele assinar com o Vasco ou com a Major League Soccer, mas a informação é essa, José Martínez corre contra o tempo para fechar já com um novo clube e fazer um processo de transição. Ou Major League Soccer, Estados Unidos, ou o Vasco da Gama de Renato Gaúcho. Quanto que é o período que vai durar a recuperação? Se foi uma lesão de ligamento, é 8 a 10 meses. 8 meses. 10 meses. Então, então ele só volta a jogar no ano que vem. Só pro fim do ano, então. Fim do ano que vem. Mas é o Vasco atrás dele, então. Isso é uma bomba. O Vasco tá procurando um jogador nessa posição, né? O Renato quer um jogador que é volante e que é zagueiro. Tanto que o Arboleda é um dos jogadores que o Vasco sondou. O Arboleda toparia abrir negociações. O Renato já tinha dado o aval para
a contratação, a negociação do Arboleda, mas aí o São Paulo brecou. Estou falando disso da última janela, tá? Não é nada agora. Não é agora, tá? Nada agora. Isso é da última janela, porque muitas vezes se confunde, né? Parece que estou trazendo aqui uma negociação que está em andamento. Não, há o interesse, vamos ver agora quando ele ficar livre no mercado, mas o Renato busca um volante com essa característica mais marcador. O Thiago Mendes é um segundo volante que sai, tanto que está fazendo gol, mas o primeiro volante é o que o Vasco procura e também zagueiro. Lázaro, querido, tudo bem, meu amigo? Conta pra gente, né, como é que foi esse primeiro dia de Fernando Diniz, um dia agitado, porque chegou em meio a uma pressão muito grande, né, com protestos da torcida ali na porta do CT, então tendo que lidar com tudo isso, e já com mudanças no departamento de futebol, logo no primeiro dia, querido, tudo bem? Pois é, Luísa, boa tarde para você, para o Pedro, para a tia Fabiola Andrade, para todo mundo que acompanha o De Primeira. Estamos 0 dias sem paz no Corinthians e nosso recorde é 0 dias, né? Porque acordamos com a informação de que Hernan Bloise está fora do departamento de futebol do Corinthians, uma decisão tomada exclusivamente pelo presidente Osmar Stabile. Eu apurei pela manhã que internamente, né, não vou dizer oficialmente porque o Corinthians não se posicionou ainda oficialmente, tampouco o presidente Osmar Stabile, mas que internamente o discurso do Osmar Stabile para a tomada de decisão, para o desligamento do Hernan Bloise, foi readequação financeira e administrativa. O que a gente tem extra-oficialmente, ou extra-discurso do Osmar Stabile, é que o Hernan Bloise já estava na Berlinda já há algum tempo, até por questões políticas, a presença dele no departamento de futebol incomodava parte dos cardeais, né, que a gente costuma falar, que cercam o Osmar Stabile por conta da ligação do Bloise com o Fabinho Soldado. O Hernan Bloise trabalhou com o Fabinho Soldado no Flamengo, foi trazido ao Corinthians pelo Fabinho Soldado, tinha uma relação muito forte, ganhou até a autonomia de gerente de futebol, embora tenha sido contratado na nomenclatura de gerente de análise de mercado, chefiando o departamento de análise de mercado. Ele foi ganhando poderes a partir do fim do ano passado de gerente de futebol, de número 2 do departamento de futebol do Corinthians. E quando o Marcelo Paz chegou, a expectativa é que houvesse essa substituição, até a contratação de um ex-jogador para fazer essa função de uma linguagem mais boleira no vestiário, que é o que falta um pouco no Paz. Foi contratado mais para ser o cara das finanças, da planilha. Só que o Hernan Bloise caiu no prestígio do Paz e foi ganhando até mais autonomia de trabalho no dia a dia dessa função de gerente de futebol. Já escutava algumas semanas críticas fortes ao Hernan Bloise, até porque, embora o saldo do Marcelo Paz, ele trouxe isso com exclusividade aqui ao UOL, foi positivo na janela de transferências, no mercado da bola, no Corinthians havia uma ala que não achava assim, que criticava o trabalho de mercado do Hernan Bloise. Claro que tem essas influências em relação à parte política. O Fabinho tentou levar o Hernan Bloise para o Internacional. O que eu soube é que a média salarial do Corinthians, o padrão salarial do Corinthians estava bem acima, não teve como o Fabinho equiparar. Ao mesmo tempo, o Bloise estava ganhando prestígio com o Marcelo Paz e ele optou por ficar. A decisão não passou pelo Paz. A decisão do desligamento não passou pelo Paz. O Paz não foi pego de surpresa, ele já sabia disso antes dela ter sido oficializada, comunicada, mas não passou pelo Paz. Isso chegou ao Paz, a decisão já chegou ao Paz sem que ele fizesse absolutamente nada. O Paz quer contratar um novo gerente de futebol o mais rápido possível. A decisão de quem será o novo gerente de futebol está nas mãos do Paz, ainda que ele não tenha definido pela saída do Blois. Não tenha passado por ele e ele nem aceitasse. Se passasse por ele, ele ia fazer uma posição contrária. De todo modo, o novo nome está nas mãos do Paz. Pode ser um nome no mercado ou pode ser até uma promoção de alguém dentro do clube. Essa possibilidade de promoção, nesse momento, que me passaram, é que é mais difícil que aconteça, mas não é impossível. O Paz quer agir rápido no mercado e não ficar muito tempo com essa lacuna de gerente de futebol. É um cargo importante, né? E o Paz, como é um cara muito técnico, assim, esse perfil um pouco mais boleiro, um pouco mais próximo dos jogadores, pode ser importante nesse momento. Como é que você vê essas mudanças, Fabiola? Eu vejo com preocupação em relação ao Marcelo Paz, porque ele chega ao Corinthians com
um nome muito forte, né? Muito respeitado no mercado, pelo que ele construiu no Fortaleza, apesar da última temporada do Fortaleza dele lá não ter sido boa, mas ele é um cara, como você disse, Lu, um cara técnico, que sabe de futebol, conhece o mercado, e parece que o que ele acha, o que ele decide, não vale nada no Corinthians. Eu fico preocupada realmente, assim, eu acho legal o presidente ser participativo, mas ele o tempo todo confrontar com Marcelo Paz, ele tira totalmente a autonomia e o poder do seu diretor de futebol. Então, assim, não é o primeiro episódio, você imagina um cara que ele colocou como gerente de futebol, foi demitido e ele foi comunicado. Me preocupa, porque o Marcelo Paz parece que é um cara super mesmo boleiro, aceito, bem aceito no vestiário, mas é considerado bonzinho demais dentro do Corinthians. E aí me preocupa porque é um cara que tem um nome já no mercado, né? E que veio para o Corinthians para continuar uma carreira de sucesso. E a gente já vê esses desentendimentos, ou pelo menos essas falhas de comunicação em alguns episódios que vem acontecendo, né? Só para citar no Alisson foi o que ficou mais claro, que já estava tudo certo. Aí vem o presidente e fala, não quero mais. Mesmo com o Dorival, né? Quando o Dorival fala da venda do André, que era algo que a diretoria defendia, que o Paz defendia. Então já teve ali uma rusga de comunicação com o Dorival. Sim. Então a gente vê um Corinthians que internamente nem sempre fala a mesma língua, Lázaro. Kaique. E aí esse caso do Kaique, ele é importantíssimo para aquela situação dos cardeais irem contra o trabalho do Renan Bloise. Por quê? No ano passado teve a questão do Cauê Furquim. O Cauê Furquim foi para o Bahia. E quem fez esse meio campo para o Cauê Furquim para o Bahia foi os empresários do Cauê Furquim. E aí o Corinthians se posicionou, na época já o Stabile se posicionou, foi forte, foi duro, contra o Bahia e contra o Grupo City como um todo e contra os empresários do Cauê Furquim. E o Kaique é o mesmo empresário. E aí, quando chegou na mesa do Stabile e das pessoas que saíram do Stabile, um negócio pelo Kaique, que é do mesmo empresário, do mesmo time, houve uma irritação muito grande. E aí, quem conduziu isso foi o Bloise, que já havia monitorado o Kaique já desde o ano passado. Então, a situação em relação ao Renan Bloise, a leitura de descontentamento em relação ao Renan Bloise foi parte dali, a parte dessa situação do Kaique. Tanto que de todos os desencontros que temos de volta e não volta, e vai e não vai, André, Alisson, o único que o Paz é poupado é o Kaique, porque o Paz não estava nessa situação do Furquim, então ele foi meio que pego de surpresa. Só que aí nessa, quem tomou a bala, quem tomou o tiro, e aí o desgaste aumentou, foi o Bloise. O que culminou, porque naquele momento em mercado seria ruim, complicado, demitir o cara que estava à frente do scout, o cara que estava tendo autonomia até para iniciar as negociações, e depois o Paz entrava. Então, naquele momento com a janela aberta, era difícil. Fechada a janela, passada toda a situação, o Bloise foi demitido. E nisso, Fernando Diniz chegando vai ter que lidar com todos esses burburinhos, essa turbulência interna e, óbvio, focar no campo, né? Já tem estreia amanhã contra o Platense. Vamos colocar na tela aí para vocês assistirem a partida, já anotarem na agenda. Corinthians e Platense, então, amanhã às 9 da noite, a estreia na Libertadores pelo Grupo E, transmissão ESPN e Disney+. Ô Pedro, é um momento de pressão, a gente está falando de todo esse bastidor aqui, mas também por parte da torcida, aliás, especialmente por parte da torcida, que fez protesto por 2 dias seguidos, né? Fernando Diniz, essa pressão, será que ele contorna essa pressão já de cara? Tem uma estreia na Libertadores fora de casa, tem um clássico contra o Palmeiras, não é uma situação muito simples. E também quero saber da sua apuração, né? Ele está de olho em quê? Ontem a gente trouxe aqui uma parte da apresentação dele, ele falando sobre como ele joga, sobre a importância dos pontas, que não é uma posição que o Corinthians tem assim de sobra, né? Muito pelo contrário, só tem Caio César por ali. Vai querer contratar? Gerir a pressão é na bola, né? O Diniz precisa responder na bola, o Corinthians precisa de um bom resultado amanhã. E ele já tem aí alguns problemas, né? Não vai ter o Memphis, o Yuri, o Fábio pode confirmar, mas acho que vai para o jogo, mas ele operou o siso, né? Ficou fora do treino ontem da primeira atividade do Diniz. A sensação das pessoas que eu conversei é que o ambiente da chegada do Diniz foi mais tranquilo do que o esperado. A sensação é de que o CT tá blindado da crise política do clube e o Diniz não é um cara que vai chegar exigindo e pedindo reforços, né? Não é o perfil dele, né? Não é o Sampaoli, né?
Mas sim, o diagnóstico é de que, na medida que for se tornando possível buscar reforços, a prioridade é o ataque, é um jogador com característica de velocidade, um camisa 11, assim, a gente pode dizer. O Diniz vai olhar para o mercado, vai olhar para a base, a janela está fechada, né? Então não é uma coisa tão fácil de se resolver no curto prazo. Até porque o Memphis, né, é um cara que tem um futuro incerto no segundo semestre, é um cara que tem uma Copa do Mundo no horizonte, tem tido problemas físicos, então vai ser essa a prioridade, trazer um atacante de velocidade que possa compor e aumentar as opções no elenco do Corinthians. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.